Um filho vos nasceu, e a terra se alegra e se enche de esperança. E esse filho, Jesus, o Rei dos Reis, o Jeová, Rafá, o Yeshua, o nosso lindo Jesus, que morreu para nos salvar e nos dar a vida eterna. Hoje comemoramos a Páscoa. Não é a Páscoa de coelhos, nem a Páscoa de ovinhos. É a Páscoa de Jesus, é a Páscoa da ressurreição. É para comemorarmos o nascimento daquele que fez tudo por nós. E eu quero contar uma história para vocês. Havia um homem muito rico, colecionador de quadros de grandes pintores famosos, quadros muito valiosos. E esse homem, ele tinha um filho. E estourou a Guerra Mundial, e aí o filho foi convocado para a guerra. Esse homem não queria que o filho fosse, mas mesmo assim permitiu, afinal eram patriotas. E aí o filho vai para a guerra e lá acontece de que o seu pelotão, ele começa a ser cercado pelos inimigos, cercado. E o filho daquele senhor disse: eu vou me colocar à frente de vocês. Ele se colocou na frente do batalhão para que fosse a isca para morrer no lugar e salvar os seus companheiros de pilotão. Então o filho faz esse ato heróico. E a guerra acabou e todos tiveram como um exemplo daquele filho, daquele homem, como um herói. E aí, como homenagem, o pilotão faz assim: poxa, vamos homenagear o pai dele. O pai ficou muito triste quando soube da morte do filho na guerra. E aí o pilotão disse: vamos homenagear. O que é que ele gosta? Aí pensaram: ele gosta de quadros, ele é colecionador de quadros. E aí pegaram um pintor qualquer desses por aí e mandaram pintar o retrato do filho. Então, quando a guerra acabou, chegou lá, foi dar o quadro a esse senhor. E ele recebeu o quadro com muita alegria, também com muita tristeza, né? E ele colocou o nome do quadro, O Filho. E nisso o tempo passou, aquele senhor foi ficando cada vez mais idoso e fez um testamento. E ele fez o testamento para leiloar os quadros, para dar para quem comprasse os quadros, né? Enfim, para fins, qualquer tipo. E aí o filho, o nome do quadro era O Filho. E ele deixou em testamento revelado: o leilão tem que acontecer e o primeiro quadro a ser leiloado, O Filho. Isso chegaram gente de todos os países, porque quadros muito renomados chegaram para cá. E o leilão aconteceu. E o primeiro quadro a ser leiloado era O Filho. E aí, o primeiro quadro, abriu o testamento e leu lá, né? E disse: o primeiro quadro a ser leiloado vai ser O Filho. Ninguém queria o filho. Ninguém queria o filho. Por quê? Porque afinal ninguém tinha conhecido, nem sabia as histórias. Queriam os quadros que eram renomados. E o primeiro quadro: dou-lhe uma, pá, dou-lhe duas. E ninguém queria o filho. Um senhor que estava lá atrás levantou a mão e disse: eu compro o filho. Esse senhor era o caseiro da casa. Afinal, ele tinha um apreço afetivo porque ele conhecia o filho, ele viu o filho como era, ele conheceu, ele se achegou ao filho. E nisso, quando o caseiro levantou a mão, o leiloeiro bateu o martelo, pá, leilão acabado. Todo mundo ficou estarrecido. Como assim? Como assim? Os quadros nem foram leiloados ainda? Não acredito. Não acredito que o leilão acabou. Ele abre o segundo testamento e disse: você que comprou o quadro Filho, leilão acabou. Quem comprou o quadro Filho, comprou todos os outros quadros. E por um preço irrisório, um preço muito barato. Comprou o quadro, o filho. E o filho foi para o leilão, e foi para o caseiro, e o leilão acabou. Resumo da história. Você entendeu? Quem compra o filho, leva tudo. Você entendeu o que eu falei? Quem compra o filho, leva tudo. Jesus é o Filho de Deus. Quem compra o filho, leva tudo. Jesus pagou um preço muito alto por mim e por você. Ele pagou um preço alto naquela cruz, aquele sofrimento. E Jesus pagou aquele preço. E agora chegou a minha vez e a sua vez de pagar o preço por Jesus.
E o preço que ele te cobra é tão pequenininho. O preço que ele pagou foi um preço muito grande, muito grande. Foi uma morte, morte de cruz, morte de vergonha. Mas ele fez isso por amor a mim e a você. E o preço do filho é pequenininho para eu e você pagar. Sabe qual é? A obediência. É reconhecer que ele é o teu único e suficiente Salvador. Então não comemora a Páscoa como muitos por aí. Coelhinho, ovinhos, chocolatinhos. Mostra realmente o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa é o Filho. Quem leva ao Filho, quem compra o Filho, compra tudo. Aquele homem ficou riquíssimo, porque Jesus tem vida em abundância para mim e para você, uma vida eterna, onde eu e você precisamos entender que quem compra o Filho, quem leva o Filho, leva tudo. E não esquece, Deus ele é grandão.